O arroba Nicolas5696 me pergunta aí qual é o legado que eu deixarei, né? Olha, Nicolas, é difícil a gente falar de si próprio, né? E eu quando falo aqui sobre mim é para dar toques para outras pessoas que passem pelos mesmos problemas que eu, as mesmas dificuldades que eu, sobre como eu consegui superar alguma coisa e deixar isso de aprendizado para quem for passar pela mesma coisa, enfim. Mas vamos lá, embora seja difícil eu falar de mim mesmo, eu vou tentar. Então, eu vou falar aqui da minha vida profissional, eu vou falar da minha vida pessoal e vou falar aqui do meu problema de saúde, para depois entrar no legado. Então, gente, sobre minha vida profissional, eu até os 14 anos, vamos dizer assim, eu era uma pessoa que lia pouco, estudava pouco, tinha uma boa cultura para em relação às pessoas da mesma idade que eu, mas não era muito chegado em estudo, porque o que acontece é que eu tinha uma memória muito boa, então quando eu ia para a aula eu tinha uma memória fotográfica, prestava atenção do que falava na aula e chegava na hora da prova, eu ia bem, porque com a memória que eu tinha, é, era o suficiente não para ser primeiro de turma, né? Mas para estar entre os primeiros da turma. E isso, inclusive, me fez muito mal, que eu comecei a me fiar na minha memória e a coisa não é bem assim, né? Mas com 15 anos, aí sim eu passei para o Cefet, né, a chamada Escola Técnica aqui do Rio de Janeiro, e passei para a ENSE, que era a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Então eu estudava no primeiro de manhã, das 7 ao meio-dia, e no segundo à tarde, da 1 da tarde até às 6 da noite, né? Então eu tinha que sair de casa às 5 e pouco da manhã, chegava lá no Cefet para assistir aula, depois eu pegava, o Cefet é ali em São Cristóvão, né? Aí depois eu pegava um ônibus para ir para o bairro de Fátima, para ir para a ENSE, ter aula na ENSE, e eu chegava em casa por volta de 9 da noite. Acabou? Não. Lá no Cefet, o professor de desenho técnico sempre passava uma prancheta para a gente fazer na terça, para entregar no sábado de manhã, que sábado de manhã a gente tinha aula, né? E passava uma prancheta no sábado para a gente entregar na terça, né? Desenhos técnicos em folha tamanho A3, né? Então ficava até quase meia-noite trabalhando e ia dormir, dia seguinte eu estava de pé, né? E isso durou um ano. Eu pensei em fazer os dois concomitantemente. Eu vi isso tá muito pesado, não vai dar para mim. E aí eu acabei trancando lá no Cefet, depois eu não voltei, né? E fiquei na ENSE, que o ensino era muito puxado na ENSE, né? Mas eu ia levando, eu estudava um pouco, mas não tanto assim e tal. Depois veio a faculdade de administração, eu estudava um pouco, mas não tanto assim. Aí veio a pós-graduação em comércio exterior, eu estudava um pouco, mas não tanto assim. Aí eu consegui entrar no mestrado. Mestrado em administração pública na Escola Brasileira de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, né? Aí eu botei na cabeça, não, agora acabou a brincadeira. Eu vou estudar a sério, né? E eu estudei bastante, né? Eu fui dos melhores alunos da turma. Em 13 disciplinas que eu fiz, em 11 eu tirei A e em duas eu tirei B. E mesmo uma das duas que eu tirei B eu podia tirar A, só tirei B porque eu faltei em uma aula, né? Faltei em duas aulas, na verdade. Então, eu podia ter tirado A nessa disciplina. Eu poderia sair com 12 As e um B. A outra que eu tirei B, eu realmente mereci o B, tá? E, e aí eu peguei o hábito de pegar forte no estudo, pegar forte na leitura, pegar forte no enriquecimento cultural, né? E virei professor universitário, então aí é que a gente tem que estudar mais ainda. E fui estudando, 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 estudando. Comecei a ter dificuldades financeiras, né? A partir do momento que eu, o casamento eu vou falar depois da vida pessoal, mas
a partir do momento que eu tinha uma família maior para sustentar, e essas dificuldades financeiras me pressionavam para lecionar não só à noite, mas também de dia, porque tendo gastos maiores, então precisava lecionar de dia, mas é muito difícil eu conseguir turmas de administração de dia, né? Para turmas de administração de dia, porque o perfil do aluno de administração é aquela pessoa que estuda de dia e trabalha à noite, então as turmas são à noite, poucas têm de dia, né? Até que eu passei para um concurso público para uma empresa chamada Dataprev, que eu trabalho até hoje, né? Porém, quando eu passei para a Dataprev, eu continuei lecionando à noite na Universidade Estácio de Sá. Então minha vida, de novo, era pesada lá como na época do Cefet e da ENSE, né? Então, no horário comercial na Dataprev, todas as noites e sábados de manhã lecionando na Estácio, e indo para os lugares mais longe que você possa imaginar. Eu lecionei em Santa Cruz, lecionei em Sulacap, lecionei em Bangu, Colégio Rio da Prata, né? Lecionei em Madureira, lecionei em vários lugares, vários estácios, né? E, enfim, a minha rotina era acordar 5 da manhã, 7 da manhã estar na Dataprev, trabalhar até as 4 da tarde para ir para os lugares onde eu dava aula para voltar para casa. Ia dormir por volta de meia-noite. Então, ritmo muito pesado, até que a Estácio me demitiu. Não me demitiu por incompetência, eu tenho certeza, me demitiu sim por conta de estar demitindo professores com mais de 15 anos de casa, né? E também porque eu critiquei o senhor Jair Messias Bolsonaro nas eleições antes das eleições de 2018, né? E então fui mandado embora depois de 18 anos de casa, fiquei 21 anos lecionando como professor universitário, e desde então eu trabalho somente na Dataprev, e a minha receita caiu pela metade, e eu tenho muita dificuldade para pagar as contas. A gente está sempre enrolado, tá muito difícil, e foi inclusive o principal motivo que eu abri esse canal do YouTube, para ver se monetizava e tinha uma outra renda além da renda da Dataprev, né? Bom, no plano pessoal, especialmente no plano afetivo, eu sempre fui uma pessoa que tive muitas dificuldades com relacionamentos femininos, né? Isso não quer dizer que eu sou viado, não sou. Eu não sou homossexual, não sou bissexual, não sou nada disso, eu sou heterossexual. Nada contra quem é. Acho que todo mundo tem liberdade de fazer com a sua sexualidade o que quiser, mas eu sempre fui muito tímido, né? E sendo tímido, eu não tinha oportunidade de namoro e de relacionamentos, né? A não ser muito eventualmente, mas muito eventualmente mesmo, né? E, bom, com 30 anos eu me casei pela primeira vez, uma moça de Curitiba. O relacionamento terminou 3 anos depois, mais ou menos, né? E agora eu estou no segundo casamento. Eu casei em 2008, então vou fazer 17 anos de casado agora em setembro, né? Fabiana Chateaubriand é uma esposa ótima, né? Ela me deu 2 filhas, a Pietra e a Chiara, e ela me deu 2 enteadas, a Micaela e a Valentina, que eu amo muito, todas as 4, como amo a Fabiana, né? Então a Fabiana realmente fez a diferença na minha vida, né? Mas entre o casamento com a Viviane, minha primeira esposa, e com a Fabiana, a segunda, houve um... Eu me apaixonei por uma pessoa, eu senti amor por essa pessoa, e ela também dizia sentir o mesmo, só que ela largou o barco. E isso me doeu muito, mas muito mesmo. Bom, sobre meus problemas de saúde, eu tenho uma diabetes crônica, que eu adquiri há mais ou menos uns 15, 20 anos, né? Tipo 2, né? E eu tenho depressão e transtorno bipolar. Em que medida é mais a depressão e menos o transtorno bipolar, ou ao contrário, a gente ainda não sabe direito. Eu tomo remédios, com a medicação eu estou muito bem, mas quando eu fico sem a medicação eu fico insuportável, né?
e eu já estou nesse processo de tratar a depressão, né, por, por volta de 30 anos, tá? Agora, o transtorno bipolar só foi diagnosticado recentemente, mas eu sempre imaginei que eu tinha transtorno bipolar, porque eu sou uma pessoa que tem picos de euforia e picos de depressão, então isso é o transtorno bipolar. Meus picos de euforia não são coisas tão exageradas assim, né? Eu vi um filme uma vez chamado Mr. Jones, né, com o Richard Gere, né, que ele tinha a chamada na época psicose maníaco-depressiva, né, que é o que hoje chamam de transtorno bipolar. O cara subia em telhado, o cara vendo regência de orquestra, ele entrava no palco para reger junto. Eu nunca fiz essas coisas lá não, tá? Já ouvi relatos de pessoas com isso que ficam excitadas e ficam 30, 40 minutos pulando no mesmo lugar. Essas loucuras eu nunca fiz, não. Quando eu tô no polo positivo, ou eu fico meio irado, e aí isso se reflete nos vídeos, porque aí eu xingo mais, aí eu ofendo mais. Quem merece ser ofendido, diga-se de passagem, né? Ou então falo mais alto, às vezes até grito, né? É, isso quando eu tô no polo positivo. Quando eu tô no polo negativo é uma depressão filha da mãe, né? E quando eu tô no polo positivo eu fico mais impulsivo também, né? Mas enfim, nada que não aconteça com todo mundo, só que comigo talvez aconteça numa intensidade um pouco maior, tá? Em função dessa praga, dessa doença, eu já tentei 3 vezes suicídio, razão pela qual eu venho alertar as pessoas que façam tratamento com seriedade, com dedicação e tudo isso, porque afinal de contas ninguém quer morrer, né? Eu já quis muito morrer, mas hoje eu quero muito viver, né? E enfim, houve 3 tentativas de suicídio. Eu já gravei vídeo aqui sobre isso. Não gostaria de retornar ao tema, mas houve. Eu sou transparente, eu digo que o que é realmente. Então, houve 3 tentativas de suicídio. E, bom, agora já falei aqui sobre a minha vida profissional, a pessoal, os meus problemas de saúde. Eu tenho outros problemas de saúde, eu tenho psoríase, né? Por isso até que eu uso barba, né? É, enfim, há outros problemas. E, bom, o legado. Eu não sei se é um legado, mas é como eu queria ser lembrado quando eu for dessa para melhor. Pode ser que seja rápido isso, porque tem gente me ameaçando de morte, mas então eu queria ser lembrado, sobretudo, pelas minhas filhas, minhas enteadas incluídas, para mim são filhas, né? Mas, mas pelas pessoas em geral, por duas coisas. A primeira é que a gente tem que lutar sempre. Luta, 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 luta. Às vezes a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? Outras vezes a gente tem que lutar contra o não reconhecimento, contra as dificuldades financeiras, enfim. A vida é luta, né? E não se entregue, né? Lute, né? É como o Rock Balboa lá no Rock, no filme Rock Balboa, o Rock 6, né? Ele diz: não se trata de quanto você bate, mas quanto você consegue apanhar e seguir em frente. Sensacional, né? Agora, a outra questão é a questão da cultura e do conhecimento. Porque eu, desde lá do mestrado, eu invisto em conhecimento o máximo que eu posso. A não ser quando a depressão está muito braba, e aí quando está braba você fica completamente prostrado, não consegue sequer sair da cama, aí não dá para fazer praticamente nada, né? Mas quando eu estou em momentos que a depressão está mais afastada, e felizmente nos últimos anos tem sido assim, né? Então, cinema, leitura, muita leitura, né? É, é, vídeos instrutivos, inclusive no YouTube tem. Então, é música, muita música. Investir em você mesmo é você trazer cultura para a tua vida, para você repassar essa cultura para o outro, repassar esse conhecimento para o outro. Então era assim que eu gostaria de ser lembrado, né?
É óbvio que a minha cultura não é uma cultura lá do outro mundo, tem gente muito mais culta do que eu, mas eu invisto em cultura o tempo inteiro para poder passar a cultura o tempo inteiro também, né? Se eu puder ganhar um dinheirinho extra com isso, porque eu tenho dificuldades financeiras, ótimo, né? Se não, eu vou passar a cultura do mesmo jeito, porque eu acho que eu nasci para me instruir, receber cultura, receber conhecimento e repassar conhecimento e repassar cultura, né? E aí em várias áreas, a área da administração, que eu lecionei por mais de 20 anos, né? A política, que é o principal mote aqui desse canal, né? E também futebol, que eu adoro, né? Música, que eu gosto cada vez mais, enfim. O conhecimento não deve ser limitado a uma área só. Você deve buscar conhecimento em algumas frentes, não em diversas, né? Teve um debochado aqui que me perguntou o que eu achei da última prova do Colégio Naval, né? Quis dizer, você acha que sabe tudo? Vê se você sabe isso. Eu não tenho a pretensão de saber tudo. Tem áreas do conhecimento que eu gosto e dentro delas eu pretendo saber cada vez mais para poder repassar cada vez mais. É por isso que eu quero ser lembrado pelas minhas filhas e pelas pessoas que me conhecem. Obrigado, Nicolas, pela oportunidade de gravar esse vídeo. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Muito obrigado a todas, a todos e a todes. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.